Agora vai. Foi um problema técnico da pessoinha aqui que sabe. Agora acho que vai. Agora. Certo? Acho o som. Deixa eu ver se melhora. Eu vou tirar o microfone. Melhorou? E aí, agora? Podemos prosseguir ou não? Beleza, era o meu microfone aqui. Então, beleza. Fui tentar usar um microfone aqui, mas não deu certo. Bom, hoje vamos falar um pouquinho do processo da nossa mente, né? Que ela às vezes se distrai e o quanto isso é problemático para o nosso processo evolutivo e no nosso dia a dia também. Principalmente no nosso dia a dia e como a gente lidar com as situações na nossa vida. E isso pode prejudicar bastante o nosso processo evolutivo. Tá? Quando a gente se distrai, a gente não está pronto para lidar com as adversidades. E quando as adversidades chegam até nós, a gente pode encontrar rotas de fuga aí que vão entrar num ciclo vicioso e a gente pode passar a nossa existência inteira nessa, nesse planetinha aqui sem ter feito o que precisava fazer na questão da evolução moral nossa. Antes de a gente começar, eu queria alertar um pouquinho sobre que a casa, né? A gente só faz parte da Associação Espírita Trabalhadores de Jesus. Eu estou explicando porque essa live também está sendo publicada lá na página do Chico, do Centro Espírito Chico Xavier, com quem eu também trabalho lá. E a associação tem parceria também com o Chico, a gente acaba fazendo projetos juntos. E agora nós estamos atendendo os moradores de rua, mesmo nessa pandemia aí, a gente, lógico, está tomando os devidos cuidados, mas estamos saindo toda semana, sábado ou domingo, entregando comida. A gente leva um lanche também, suco, e estávamos levando cobertores, mas acabaram os cobertores. E é isso que eu venho falar com vocês. A gente está fazendo uma campanha aí dos cobertores. Tá? Um cobertor para os moradores sai na faixa de R$ 10. A gente compra lá em São Paulo. Então, se alguém puder ajudar
seja com espécie, em doação, para a gente poder comprar esses cobertores, ou se tiver algum cobertor em casa aí que não está usando, manda para a gente, conversa com a gente que a gente retira aí no local, né? Dependendo de onde for, a gente combina aí um dia e horário para poder estar retirando. Então, são formas que vocês podem nos auxiliar. Também nós estamos fazendo uma campanha para ajudar famílias que estão em vulnerabilidade. Não necessariamente elas estão na rua, mas nessa situação, principalmente agora com a pandemia, e como as pessoas estão ficando às vezes sem recursos, tem muita gente nessa faixa, tem muita gente já sofrendo com isso. Então, temos tido bastante procura de pessoas e pedindo auxílio. Então, nós estamos arrecadando comida. Mês passado, em abril, foi fantástico. Muitas pessoas ajudaram, tanto com dinheiro como com doação. A gente fez uma parceria aí com o pessoal que faz máscaras. E eles estavam trocando a máscara por quilo de alimento. Então, a gente recebeu bastante alimento e com isso a gente conseguiu aí ajudar algumas famílias. Tá? A gente ajuda principalmente com comida. Tá? A roupa, se a gente tiver roupa também. Então, às vezes vem famílias procurando aí roupa de criança, essas coisas. A gente, se tiver lá na sede, a gente tenta ajustar tudo para poder ajudar essas famílias. Então, se alguém puder auxiliar de alguma forma, até mesmo divulgando, a gente vai colocar aí um post essa semana sobre a campanha dos cobertores, para quem quiser ajudar. Então, se vocês compartilharem o post, cada vez que compartilha, pode chegar mais gente e assim nos ajudar a poder ajudar essas pessoas. Então, vocês vão estar ajudando essas pessoas. Né? Não vão estar nos ajudando, mas ajudando essa outra ponta aí que realmente é muito complicado, muito difícil. Tá? Bom, deixa eu ver se tinha mais algum recado. Tá, então a gente vai fazer os posts lá com as informações, tá? Terça-feira sempre tem uma live do curso, então quem é da associação é só ver lá no grupo, tem um grupo da associação, então só entrar lá, toda terça às 20 horas tem um curso. São temas por semana, e aí eu converso com vocês, vocês colocam perguntas, a gente vai batendo um papo. A quem é do Chico também visita a nossa página e pode ir lá no grupo da associação. É só se cadastrar lá e você já entra. E já tem alguns vídeos cadastrados lá, né, que foram publicados. E, tá bem legal. A última aula foi bem legal, bem interessante. Gostei bastante. Então vamos lá? Vamos falar de coisa boa, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho da mente distraída. Tá? Ah, a gente sabe que o nosso cérebro ele funciona muito bem e ele funciona a todo momento. Ele não para. Ele é uma máquina constante. E a todo momento ele está captando as coisas à sua volta. Ele se utiliza de todos os mecanismos, né, de faculdade que o espírito e o corpo têm. Os olhos, ouvido, tato, né, paladar, quem tem o sexto sentido, quem é médium, tem as sensações energéticas. Então tudo isso daí são informações para o nosso cérebro. E só que é muita coisa, certo? A gente é muita informação. E apesar dele captar tudo isso aí, ele não consegue processar e manter tudo isso a nível de consciência. A gente não tem essa capacidade. Tá? Mas ele armazena de alguma forma. Mas ele perde muita coisa, porque é muita informação. Se a gente for pensar ainda hoje em nível de tecnologia, a quantidade de informações que nos chega, né, se a gente for pensar de 10 anos atrás, é muito maior. Tá? Estamos sendo totalmente bombardeados com informações à torto e à direito. E a atenção, ele é um artifício do nosso cérebro, da nossa mente, para ela poder absorver determinadas informações. Então, para que você consiga absorver aquilo que é importante naquele momento do seu contexto de vida, né, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja com um amigo,
seja lá o que for no que tange ao seu relacionamento, ah, é a atenção que vai fazer com que você absorva a informação que está sendo dada ali naquele momento para você. Seja ela por uma conversa, seja ela observando alguma coisa dentro desses sentidos pelos quais eu citei para vocês. Tá? Só que essa atenção, ela é falha, ela não é 100% eficaz. Tá? Em alguns momentos ela falha, ela tem uma falha. Teve um estudo aí de dois doutorandos de psicologia, tá? Dois doutorandos de Harvard, que eles fizeram um estudo, eles chegaram à seguinte conclusão, que 47% do tempo das pessoas, elas estão divagando, elas estão distraídas ou elas estão dispersas, elas não estão no presente, elas não estão prestando atenção no que está acontecendo. Okay? E eles conseguiram ver que essa dispersão, esse momento de distração, né, de divagação, elas estavam associadas a algum tipo de sentimento. Então, ou vinha com desânimo, uma aflição, uma insatisfação, uma ansiedade, ou um sofrimento específico. E aí também eles chegaram à outra conclusão de que essa felicidade, ou sofrimento, né, tanto a felicidade como o sofrimento, ela não está, ela não tem nada, né, quase nada a ver com que a gente está, aonde a gente está naquele momento, o que a gente está passando. E sim como a mente acaba interpretando aquilo que chega até nós. Então, é o que eu sempre digo para vocês, né? O problema não é o que chega até nós. E muitas vezes quando a gente trata de provas, que a gente já vem discutindo até em cursos aí, nos nossos cursos a gente falou um pouquinho de prova, lembra? O que acontece? O grande problema não é a prova em si que chega até você, tá? Mas como a sua mente ou o seu corpo ele lidar com essa prova. Como ele lidar com aquela situação, como ele lidar com aquele estresse momentâneo que chegou até você. Isso que vai determinar como a sua mente vai reagir. Porque o que acontece é que às vezes ela toma umas rotas de fuga. E essas rotas de fuga, às vezes elas vêm de uma distração, em forma de distração. Tá? Mas nem sempre é só por isso, tá? Não é um mal em si mesmo. Às vezes é um mecanismo também de desafogo, né? Você dá uma desafogada e tal. Uma pessoa totalmente atenta a tudo 100%, isso não acontece. Okay? A gente está falando de uma outra distração, aquela que machuca mesmo. Acontece que o estudo também mostra que quanto mais a gente está desequilibrado emocionalmente ou no nosso psíquico, mais a gente tende a perder a nossa atenção. Né? E aí, o que acontece? Porque a nossa mente, ela tem um mecanismo que é fortíssimo. Ela tem aquele mecanismo de viagem no tempo. Ela consegue, em questão de milissegundos, te mandar tanto para o passado como para o futuro. Então, nesse momento agora que a gente está conversando, tenho certeza que nesse pequeno período de tempo que eu conversei com vocês, vocês já foram para vários lugares. Ou vocês lembraram de alguma situação específica, ou vocês lembraram de algo que tem que fazer, e aí somente ficou projetando aquilo, como que ia ser, como que você ia fazer, qual que é o problema específico, como que você vai tentar resolver, ou como que ele vai chegar, né? Assim? Ou você está, dependendo do que eu falei aqui, acionou algum gatilho que te levou lá no passado. Alguma coisa que você viveu, que te fez e que te associou ao que nós falamos aqui. Então, constantemente a nossa mente, associada com a nossa emoção, com os nossos sentimentos, ela acaba nos levando a determinados lugares, né? Futuro, passado. Tá? A gente tem algumas. E, né, para terminar, o que ela faz? Ela costuma fazer isso através de processos, às vezes, de estresse. Então, quando chega a determinada situação que nos coloca em uma situação
de estresse, ela costuma às vezes nos levar para determinado local, certo? Seja isso por motivações externas ou internas, coisas que remoem dentro de nós, que não estão resolvidas e que constantemente faz com que a gente fique viajando aí, não se atentando ao presente, ok? A gente tem algumas evidências, por exemplo. Vou dar alguns exemplos aqui do que pode acontecer. Quantas vezes a gente inicia um bate-papo em grupo e de repente, quando você percebeu, a conversa tomou outro rumo e você não sabe como chegou ali. Às vezes você está conversando de alguma coisa específica e daqui meia hora vocês já estão num outro bate-papo, é um outro assunto totalmente diferente daquele da qual vocês estavam conversando. E se você percebe em algumas situações, na verdade, aquele segundo papo foi um desvio, tirou a atenção do papo inicial, que é aquele que era o verdadeiro, aquele que era importante naquele contexto. E aí as coisas vão, tomam outro rumo e aí surgem outras coisas. Então, você vê que às vezes a gente não percebe. Às vezes eu me pego quando eu estou indo trabalhar, quando eu não estava aqui confinado, a gente trabalhar, pega lá o ônibus, ou pega o trem, metrô, seja o que for. Às vezes na saída da minha casa, minha mente estava constatando que eu estava saindo. E quando você percebe, quando você toma razão de si, quando né, você se absorve e você vê, olha, não, eu estou aqui. Quando você vai ver, você já está lá pegando o trem. E você não lembra o trajeto que você fez. Eu não lembro, às vezes não lembra. Ué, se eu parar para pensar, como que eu cheguei até aqui? Né? Como, como que eu vim aqui, eu desci do ônibus, né? Paguei passagem e estou dentro do trem, mas eu não consigo, né? Não conseguimos lembrar às vezes. Isso é porque o nosso cérebro e a nossa máquina, que é a máquina humana, nosso corpo, ele tende a gastar o mínimo de energia possível. E para isso ele tende a criar uma coisa que a gente chama de rotina. Dentro dessa rotina, ele já especifica o que a gente tem que fazer ou não. Já dá ordem para o corpo, porque ele precisa direcionar a sua energia para algo que é mais importante. Então você vai prestando atenção em outras coisas. Porque quando a gente começa a dirigir, a gente vai aprender, o que acontece? A gente fica marcando lá, né? Quando é que troca a marcha, a gente presta atenção quando está pisando na embreagem, no acelerador, no freio, fica olhando lá né, a velocidade, a gasolina, se a luz está, se eu baixei, né, se eu dei seta, se eu não dei seta, fico olhando lá 300 vezes no retrovisor. Tudo isso porque eu não estou acostumado àquele processo. Mas conforme a gente vai aprendendo, vai usando, o que acontece conosco? Vira, né? O cérebro não precisa mais ficar prestando atenção nisso. Tá? Então ele aprende e já automaticamente vai mandando para o corpo fazer aquilo que tem que ser feito. É automático. Okay? Então isso é um processo normal do corpo. Tá? O problema é quando essa distração acaba nos levando a situações específicas, tá? Que não faz com que a gente se aperceba da situação real que está acontecendo conosco. Tá? Então ontem, por exemplo, acabei meu trabalho aí e fui ver um videozinho no Facebook lá e fui ver só um videozinho, mas quando fui perceber, já era meia-noite. Já tinha visto trocentos videozinhos. Entendeu? Às vezes a mente ela te distrai nesse sentido. Às vezes foi uma busca de um processo de descanso, que a mente estava muito distraída. Não sei te dizer agora o que era. Ou era porque eu estava folgado mesmo aquele dia. Né? O smartphone ele tem esse poder muito forte, né? Porque os processos de distração que ele nos traz é muito poderoso. Então, ele é usado hoje como um mecanismo de fuga, né? Como a televisão por um bom tempo foi e ainda é hoje. Tá? Mas o smartphone está começando a ter esse papel principal na nossa vida de distração. A gente pode falar que a gente vai usar ele para fazer leituras, ver coisas educativas, mas a gente né, só tocar aquele sininho de notificação já nos desvia das nossas prioridades. Isso é totalmente normal. Tá? Então, o que a gente precisa é
aprender a ter a qualidade nas nossas experiências. Tá? Porque essa qualidade de experiência, como eu disse lá atrás, ela não é definida pelo que nos acontece, ok? Mas a forma como a gente reage a essa experiência, né? Seja tanto no âmbito do nosso corpo físico como na nossa mente. E se a gente for pensar doutrinariamente falando, né? Se a gente for pensar na nossa doutrina, o nosso corpo nada mais é do que uma resposta somática da nossa mente. Ele foi produzido por ela, através das nossas escolhas de prova, quando a gente estava lá no mundo espiritual. Quando nós estávamos planejando nosso processo reencarnatório, a gente projetou tanto esse corpo aqui. E a mente, nada mais é do que uma propriedade desse espírito, faz parte. Tá? A mente, ela não está no corpo, a mente está no espírito. E é o espírito, e a mente não é o espírito. Okay? A mente é uma propriedade do espírito. Tá? E como propriedade, é ela que tem essa função de fazer com que o espírito ele se manifeste, que ele tenha suas ideias, que ele projete seus sonhos, né? Que ele consiga interagir com o mundo material, principalmente. Né? E aí, quando nós temos essa mente, que é esse nosso material, que é a nossa propriedade, que faz com que a gente se aperceba, que faz com que a gente reconheça onde nós estamos, o que nós estamos passando, como nós estamos nos sentindo. Quando essa mente ela não faz o seu papel, ela perde a sua principal função, tá? Que é alertar o espírito para onde que ele está indo. Qual é o caminho que ele está seguindo? Que caminho você está fazendo hoje? Tá? Que sentimentos... então, é uma pergunta para vocês aí. Ó. Que sentimentos ou que tipos de sofrimentos surgiram hoje na sua vida? Hoje, não estou falando da sua vida inteira, só hoje. Muitas de nós não conseguimos determinar isso. Não conseguimos pensar que tipo de sentimentos surgiu de nós. Nesse momento você pode estar tendo um sofrimento específico, ou pode estar com raiva, ou deprimido, ou simplesmente triste, ou melancólico, e você não sabe por quê. É justamente porque durante esse período que você teve aí de 12 horas que você estava acordado, você passou por várias situações, você foi bombardeado por várias informações, seja de coisas que lhe acontecem, seja de pessoas que te trazem determinadas coisas, mas você não processou aquilo como deveria ser processado. Você somente absorveu aquilo, o seu cérebro ele captou, guardou no seu inconsciente e bola para frente, vamos seguir. Só que lá no inconsciente nosso ele fica borbulhando lá, ele fica cada vez recebendo mais informações e fica borbulhando aquilo ali. Às vezes no meio do seu dia você se lembra, mas logo esquece porque tem coisas mais importantes para você. Eu tenho obrigações para cumprir, eu tenho que falar com determinadas pessoas, eu tenho que manter o meu status quo, né, de pessoa X ou Y. Então, a gente vai relegando esses sentimentos, a gente vai relegando, né, esses sofrimentos que nos acontecem. E aí, quando você se dá por si, quando você acorda, que eu falo momentos de lucidez, a gente tem momentos de lucidez. A gente olha para nós assim, a gente observa onde a gente está, é como se a gente acordasse de um sonho e fala, olha, nossa, agora eu estou aqui sentado fazendo uma live aí para um monte de pessoas aí, né? E aí você percebe, como que eu estou agora? É a pergunta. Como que eu estou? Por que eu estou assim desse jeito? Por que eu ou estou muito eufórico? Ou estou muito triste? Ou estou com muita raiva? Por que esses sentimentos estão me norteando? Ou esses sentimentos estão, né, ao meu redor? Infelizmente, devido a esse processo de distração da nossa mente, a gente não consegue muitas vezes definir por que chegamos nesse caminho. É da mesma forma como, às vezes, eu não lembro quando eu saí de casa e o trajeto que eu fiz até chegar no trem, eu não me lembro. Às vezes, a nossa mente faz isso com a gente no que se refere
aos nossos sentimentos e principalmente com as ações que tomamos diante dos sofrimentos que nós passamos ou dos sentimentos que nós absorvemos e alimentamos constantemente. Tá? Por que que isso é muito difícil? E por que que isso tem que mudar? Porque assim, o processo de mudança do espírito, ele parte do seguinte princípio. Eu tenho que primeiro reconhecer que eu estou em erro. Eu tenho que reconhecer que esse sentimento que me acompanha, esse sentimento que a todo momento, né, aflora de mim, está me fazendo mal. Independente de quem venha ou de onde venha. Tá? O que acontece é, estabelecido de que eu sei que esse determinado sentimento está ruim, é só nesse entendimento de que esse caminho que eu estou tomando não é legal, é que eu vou começar, é onde eu posso começar a querer fazer a mudança. Enquanto eu não percebo isso, enquanto eu não acho que a coisa está ruim, enquanto eu acho que as coisas estão bem, eu sou assim mesmo, esse grande papo de que eu sou assim mesmo, enquanto você achar que você é assim mesmo, você vai continuar assim. É simples, não há mudança, não há evolução. Porque você se aceitou assim, tá tudo bem. Né? Eu sou nervoso mesmo, né? Eu explodo mesmo com as pessoas. Tudo bem, eu sou assim, eu nasci assim, vou. Né? Ah, eu gosto de ser assim mesmo. Não tem como mudar. Então, enquanto eu tiver esses tipos de pensamentos, enquanto eu não criar a lucidez necessária para perceber que realmente esse tipo de sentimento que me acompanha ou esse sofrimento que eu estou passando agora não é legal, eu não vou buscar mudança. E o processo de mudança, ele vem justamente nesse processo de reconhecimento. É por isso que a doutrina diz no processo de reforma íntima em que a gente tem que olhar para nós. É esse olhar que ele quer que você tenha. Ele não quer que você fique somente reconhecendo que você não é um espírito perfeito. Isso a gente já sabe, certo? Estamos cansados de saber, ainda mais quem acompanha a doutrina há um bom tempo. Afinal, é isso que a maioria dos palestrantes espíritas falam. Não somos perfeitos. Ótimo, nós já sabemos isso. Tudo bem? O que nós precisamos aprender é, ok, o que eu faço para poder subir um degrau? A gente não vai conseguir evoluir numa única encarnação. Esquece isso. Tá? Isso é frustração de expectativa. A gente não consegue realmente evoluir de uma tacada só. Tá? Mas ninguém disse também, nem a doutrina lá está falando que tem que ser assim. Ela só explicou que existe um processo. A gente tem que chegar lá. Mas ela não disse para ninguém, olha, vai rápido, porque o tempo está acabando. Que tempo? Tempo de quem? De Deus? Deus é infinito. Deus é eterno. Deus ele é extremamente justo e bom. Ele está lá te aguardando. Ele não vai ter um momento que vai fechar a porta. Ele vai falar assim, gente, acabou, encheu, ou acabou meu tempo, agora quem ficou aí ficou. Quem cria esse tipo de expectativa e sofrimento somos nós. Somos nós, dentro da nossa culpabilidade que criamos, diante das coisas que não fazemos e que nós sabemos que devemos fazer. Mas mesmo assim, teimamos em não fazer. Então vamos parar de criar essa culpa externa, de que é o tempo, né? Porque o tempo está acabando, porque as coisas, né, não me ajudam. Você tem que se ajudar. Você tem que dar esse passo. E esse passo se chama reconhecimento. Então, nós precisamos criar esses momentos de lucidez ou de atenção, vamos chamar assim, onde nós paramos de nos distrair com as coisas externas e com as coisas internas. Às vezes nós buscamos satisfações externas, sejam de qual ordem for, ou seja o que for. Pode ser um vício material ou um vício moral. Não importa. A questão é que muitas vezes essa busca dessas coisas externas
elas trazem para você uma distração momentânea de felicidade. Então é uma falsa felicidade. E aí acontece que nós passamos muitos anos da nossa vida vivendo momentos de felicidade falsas e achando que as coisas estão tudo bem. E a única coisa que nós estamos fazendo é abafando, né, as mudanças que precisam ser realmente feitas. Porque mudar, além de doer, ela mexe com duas coisas que é principal no nosso espírito, que é o orgulho e a vaidade. Quando eu decido mudar, quando eu decido me transformar em determinadas coisas, sair de um ponto para ir para um outro ponto, às vezes eu tenho que mudar meu comportamento, mudar o grupo de pessoas com quem eu compartilho a minha vida, mudar o tipo de ações que eu tenho para com a vida e para com os outros. E isso faz com que as outras pessoas às vezes questionem isso, coloquem em xeque o verdadeiro valor daquilo que você está fazendo. E se nós não temos a nossa fé sedimentada, isso se esvai. Só basta com que uma pessoa coloque a dúvida na sua cabeça, né? Já falei em algumas outras lives, a dúvida é o câncer da fé. Não é assim? Ontem mesmo estava assistindo um filme, antes de ontem, essa semana, e a relação estava toda bem, né? Mas foi só uma pessoa chegar lá e colocar uma dúvida infundada, mas ela só chegou, questão de segundos. Ela chegou, falou alguma coisa e foi embora. Só aquela pequena dúvida, né, ela já desnorteou toda a pessoa. E aí a relação que ela tinha para com aquela outra pessoa se desmoronou. Mas isso porque não estava bem sedimentado. Aquilo que ela acreditava aquilo mesmo que ela acreditava era falso. Ela mesma não tinha fé sobre aquilo. Ou seja, ela estava alimentando constantemente com pequenas distrações. E nós fazemos isso com pequenas distrações. E aí a gente pede com que as pessoas nos presenteiem com essas distrações. Assim, a gente está falando de expectativas na live passada. Nós jogamos essas expectativas nas pessoas e queremos que elas preencham. Porque assim eu vou alimentando essas pequenas falsas esperanças que não se sustentam, porque nos momentos de pressão e de crise as coisas se desmoronam. É onde a gente vê o que é necessário, o que é supérfluo. E agora que a gente está passando por esse processo aí tão difícil, né, no mundo aí dessa pandemia, muitas coisas estão sendo colocadas em xeque na nossa vida, no que se refere à questão do que é necessário e do que é supérfluo. Há uma discussão. Isso é bom. Esses são momentos de despertar de lucidez, onde é o momento correto, onde a gente precisa olhar e falar realmente o que é necessário na minha vida. As pessoas falam muito de mudança, as pessoas falam muito em processos que essa pandemia, ou seja lá o que for, que está acontecendo, esse processo de transição, as pessoas gostam de falar de transição, né? Esse processo aí vai fazer a transformação do mundo, né? Aí fica todo mundo lá maravilhado e tal. Ok, o mundo vai ter o seu processo de transição. É fato. Ok, o problema não é esse. O problema é, você está se preparando para esse processo? Você faz parte daqueles que farão parte do processo de transição? Para que você esteja preparado, você tem que fazer esses períodos de lucidez. Como que a gente pode fazer esses períodos de lucidez? A gente pode treinar nossa respiração, né? Às vezes, comece a prestar atenção na sua respiração. Respira fundo, né? Ordenado. Não é aquela correria. Respira. Você pode estar correndo, você pode estar atarefado, mas a sua respiração não precisa. Preste atenção nela. Ela vai te indicar o que está acontecendo com você nesse momento. Opa, calma aí. Por que eu estou assim ofegante? Por que eu estou assim, né? Por que eu estou assado? Né? Comece a respirar. Fora que a respiração, se você começar a prestar atenção nela, ela vai te dar aquele segundinho onde você... Opa, calma. Tem que dar um freio aqui. E se eu seguir, eu vou dar uma paulada na cabeça daquela pessoa. Calma. Comece a ter calma.
Começa a ter um olhar generoso com as pessoas, um olhar compassivo. Saia do seu universo. Nós temos um problema social muito grande, onde as pessoas aprenderam a ser egocêntricas, a admitir que ela é o centro do universo e que as coisas rodam ao seu redor. Aí nós temos 7 bilhões de universos reencarnados aqui na Terra, todo mundo achando que é o último pacote da bolacha. Não é assim. Existem outros universos, pessoas em sofrimento, né? Então, precisamos notar isso. Precisamos observar que, às vezes, o modo que aquela pessoa está tratando você, que não é o certo, né? Mas ela vem de uma causa. Ela não é a causa. Ela só está repetindo algo que fizeram, às vezes, com ela. E ela não se apercebe disso. Da mesma forma que nós, às vezes, né, estamos constantemente atacando pessoas e não sabemos nem por quê. Ah, porque hoje eu acordei com o pé esquerdo. E qual que é o problema que a pessoa tem com isso? Acorde com o pé direito. Coloque a sua cama na parede. Você vai ser obrigado a acordar com o pé direito. Ninguém tem culpa nenhuma com a sua superstição. Então vamos começar a olhar para as coisas de forma generosa. E nós temos essa capacidade. Somos filhos de Deus, com toda a capacidade do mundo de evoluir. E Ele está olhando por nós constantemente e nos apoiando constantemente. Basta com que a gente peça, basta com que a gente olhe para o alto e humildemente possamos pedir a Ele: Pai, né, me oriente. Aqui nesse momento agora em que eu estou entrando, né, saindo do meu equilíbrio. Olha, esse é um processo de lucidez. Perceba quando está saindo do equilíbrio. Comece a perceber. Chame a atenção para você. Você sabe quando está. Eu sei quando eu estou entrando em desequilíbrio. Eu sei quando eu começo a sair dos trilhos. Então são momentos em que eu falo: opa, calma, calma aí, Fábio. Tá acontecendo alguma coisa aí. Aí eu começo a pensar: como é que eu cheguei aqui? Sei lá, porque alguma pessoa falou isso. Tá, ela tem o direito de falar. Por que que aquilo que ela falou me machuca? Aí começa a perceber. Tem que fazer esse estudo. Comecem a perceber como vocês chegaram até aqui. Como vocês estão aqui. Não é à toa. Vocês não estão aqui simplesmente porque estão. Existe um propósito. Existe um propósito de mudança para você. Você tem essa capacidade. A gente sabe que, e esse é um ditado antigo, que Deus, né, não dá um fardo maior do que você possa carregar. Não é assim que eles falam? Por que está duvidando então de você? Por que duvida que você tem essa capacidade de mudança? Se ela está toda em você. Temos que mudar, temos que ter a coragem da mudança. Temos que ser corajosos ao ponto de enfrentar o nosso mundo, porque o nosso mundo hoje, e quando eu falo de mundo é o eu, né? Então estou falando de nós, cada um é um mundo. Enxergo vocês, cada um com o seu mundo, com as suas ideias, com as suas próprias evoluções. Então, se nós, como mundos, temos essa capacidade de mudança, nós podemos fazer isso, né? Então, abracemos essa ideia. Abracemos essa ideia, porque só assim haverá real mudança. Não tenha medo de olhar para dentro. Não tenha medo de reconhecer que você é falho em alguma coisa. Observe. Não deixe a sua mente se distrair. Nossa mente faz isso. Quando a gente começa a perceber, começa a pensar, refletir, né? Quando você vai ver, você já está pensando na comida de amanhã, está pensando no que você vai fazer, se você vai poder ir na feira, né? Ou então você vai ver um videozinho, para ver se é legal, para se distrair um pouco, né? Porque, nossa, eu tô tão para baixo. Não faça isso. Estude-se. Por que que eu estou para baixo? Por que que eu cheguei lá? Observe. Tenho certeza que quando vocês fizerem isso, né, Deus vai enviar aqueles que estão lhe auxiliando para te ajudar. Que as pessoas falam que não é fácil. Realmente não é. Não é mesmo. Muitas vezes eu mesmo não consigo. Às vezes eu falo aqui e as pessoas acham que eu faço tudo isso.
não faço quase nada. Uhum. Na verdade, eu falo aí o que eu acho que dá certo. Porque eu também tenho a minha caminhada, também tenho meus tropeços, também tenho as minhas distrações, porque eu não quero olhar para aquilo que precisa ser mudado. Mas eu sei que quanto mais eu demoro para olhar e para fazer a mudança, mais difícil vai ficar e mais penoso vai ficar, porque é o processo natural da mudança. Então precisamos fazer isso. Então o convite aqui e a proposta dessa live de hoje é que nós deixemos essas distrações. Não deixe que o medo e que a dúvida que recai sobre você impeça de que você opere a mudança. E sempre você vai estar acompanhado e bem acompanhado quando decide tomar o caminho correto. Às vezes a gente pode achar que estamos sozinhos, mas na verdade é porque nós não olhamos para o lado direito. Nós somos tão, às vezes, vaidosos e orgulhosos que baixamos a cabeça, né, ao invés de olhar para o lado e estender a mão. Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Porque nesse momento existem muitas outras pessoas que estão ali de braços estendidos, querendo te auxiliar, sejam encarnados ou sejam desencarnados. Que possamos nos conectar a essas pessoas, deixar de nos conectar com essas outras coisas que apenas nos levam a essas distrações materiais e muitas vezes infrutíferas. Vamos nos conectar. Se é para distrair, distraia-se com amigos que vão te levar para um caminho bom. Distraia-se com programas que vão te fazer levantar o seu moral, que vão te dar algo que vai fazer a sua real mudança, que vão te dar algo sustentável, algo que é necessário para o espírito. Busque essas distrações. Se é para se distrair, busque essas. Então, vamos olhar. Olhe para dentro. Observe-se. Pergunte-se para você neste momento: por que que eu estou assim? Por quê? O que me fez chegar assim? Ok, mas você tem toda a real capacidade de sair dessa situação, desse sentimento, desse sofrimento que a nossa mente produziu. Eu posso passar por N situações muito difíceis na minha vida, mas se eu tenho esse controle da realidade de mim, do potencial que eu sou como espírito, do potencial divino que habita em mim, eu vou ter a plena capacidade e coragem e fé de que eu vou sair dessa situação. É simples nesse sentido. Basta com que a gente desligue esse botão da distração e observe o quão maravilhoso você é perante a divindade. Porque senão ele não iria te criar. Deus é perfeito. Ele não cria coisas imperfeitas. O que é imperfeito em nós, na verdade, é o entendimento da lei de Deus. Não que nós somos imperfeitos na nossa essência. Nós somos perfeitos. O que nós buscamos, essa imperfeição que nós temos agora, e a perfeição que nós buscamos, é simplesmente a perfeição do entendimento de Deus, das suas obras e daquilo que nós podemos concorrer para ajudá-los. É isso. Tire esse modelo de imperfeição que nós somos. Espiritualmente falando, somos perfeitos diante de Deus. Porque Ele é perfeito, Ele só cria coisas perfeitas. O importante é que nós agora abraçamos essa ideia. E aí, verificando que, bom, se eu sou perfeito e eu só estou buscando esse entendimento, o que eu preciso para buscar esse entendimento? A resposta é: não se distraia. O mínimo possível. Né? Se tiver que se distrair, distraia-se o mínimo possível. Atente-se aos seus sentimentos. Atente-se ao momento em que você está agora. Aonde você está, com quem você está, em que momento você está.
Porque é a partir desse momento de conscientização de que eu estou aqui, eu estou assim, mas eu posso estar ali e eu posso ser assim. É nesses conceitos de realidade que eu tenho que buscar como espírito. Porque é aí que eu vou saber as verdadeiras mudanças que precisam ser operadas em mim. E com coragem, com fé, eu vou fazer essas mudanças. Certo, gente? Então acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Até passou um pouco. Não era tudo isso para ser. Mas às vezes eu me empolgo mesmo, eu gosto de falar. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, enquanto eu for fazer a prece de encerramento aqui, se tiver alguma pergunta aí eu respondo. Depois também do final da nossa, da nossa live, se alguém quiser alguma pergunta lá, deixar alguma pergunta, só deixar aí que eu respondo depois. Tá bom? Então vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, principalmente, esse que é nosso modelo e guia e que tanto nos ensinou, tanto ensinamento nos deixou aqui na Terra. Possamos agradecer a toda a espiritualidade amiga que sempre nos acompanha e nos abençoa e nos protege com seu amor incondicional. Possamos levar o nosso pensamento até a nossa casa, cada um aí no seu lar. Sintam a presença de Deus nesse ambiente, se espalhando por todos os cômodos, fazendo uma grande limpeza e tirando toda e qualquer energia negativa e também retirando toda e qualquer influência que possa ou queira nos fazer mal. Que apenas a luz do nosso Mestre Jesus e do nosso Pai Maior permaneça no nosso lar e recaia sobre todos aqueles que aqui e aí habitam. Que possamos levar o nosso pensamento também a todos aqueles que não têm um lar, que se encontram nas ruas, às vezes abandonados, à margem da sociedade. Que Deus consiga encontrar hoje pessoas que possam levar algum alimento, um cobertor, um carinho, uma renovação da fé. Possamos também, Senhor, levar energias positivas para todas aquelas pessoas que se encontram doentes, seja do corpo ou da alma, onde quer que elas estejam neste momento. O nosso amor possa chegar até elas e que essa energia recaia sobre o seu corpo e que, se for o momento, ela possa ser curada, Senhor. Mas se ainda há provas a serem passadas, que ela possa encontrar a resignação e a paz. Não só ela, mas a todos os familiares envolvidos. E todos juntos possam passar por esse momento da melhor maneira possível. Possamos vibrar também pelo nosso país, pelo nosso mundo, que passa por um período difícil, conturbado, mas que sabemos que é apenas um momento, um instante na eternidade. E que é importante que, dentro desses processos, possamos passar da melhor maneira possível, conscientes do nosso papel. Possamos levar esperança, fé, alegria a todos aqueles que nos envolvem. Possamos nos manter equilibrados, seguros, sensatos, com a nossa base cristã bem sedimentada, Senhor, para que nesses momentos a gente não desmorone, para que sintamos cada vez mais forte o poder de Deus em nossa vida. Possamos levar cada um de vocês
pensamento àquela pessoa querida que tanto necessita. Que essa luz que foi enviada recaia sobre ela, banhando todo o seu corpo físico e espiritual, reequilibrando e restaurando suas energias para que ela se sinta melhor, mais corajosa, animada, que ela consiga sair da situação em que se encontra. Obrigado, Pai. Obrigado aos médicos do espaço, que vai carinhosamente enviando a sua equipe médica na casa de cada um, equilibrando as nossas forças e nossas energias, para que possamos sair deste evangelho melhores do que aqui chegamos, que possamos refletir bastante em tudo que aqui foi falado, para que possamos fazer as mudanças reais, aquelas que serão substanciais e importantes na nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. E que possamos estar aqui reunidos mais uma vez na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Isso aí, gente. Então, eu acho que por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí. Se eu falei alguma bobeira, fala também. Tá? Eu não fico magoadinho, não. Eu gosto de observar. Às vezes eu falo bastante coisa e não tem nada a ver, né? Uma viajada aqui. Então, comentem também. Se gostaram, também falem. Depois, na próxima terça-feira, eu coloco lá os temas para a próxima live. E espero que a gente possa aproveitar mais aí, tá? Fica aqui meu abraço a todos que participaram, tanto aqui da associação como do Chico, ok? Espero que vocês tenham uma semana abençoada, que as coisas melhorem, que nós possamos, mas acima de tudo, que nós possamos passar por esse período da melhor maneira possível, como foi dito aqui no nosso Evangelho, e nós possamos ter a atenção devida para as coisas que são realmente importantes, que deixemos de nos distrair com as coisas que não valem a pena, tá certo? Então fica aqui minha gratidão com todos que participaram. Um abraço, paz e luz a todos.